Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje a continuação do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a transfiguração, versículo 28 até o versículo 45. Versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Versículo 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Versículo 30. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Versículo 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Versículo 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Versículo 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Versículo 37. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Versículo 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Versículo 39. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Versículo 40. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo 41. E Jesus respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Versículo 42. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Versículo 43. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos, versículo 44, Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 45. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessas palavras. Quem é o maior? Versículo 46 até o versículo 50. Versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si. Versículo 48. E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Versículo 49.
E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Versículo 50. E Jesus disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. Versículo 51 a 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua ascensão, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. Versículo 52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a pousada. Versículo 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O preço do discipulado. Versículo 57 até o versículo 62. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 59. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Versículo 60. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Versículo 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Terminamos aqui o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece